Neste vídeo nós veremos que a representação polar de números complexos é especialmente apropriada para operações de multiplicação entre esses números. Vamos supor que nós temos um número complexo Z1 representado na forma polar por ρ1 vezes cosseno de θ1 mais I seno de θ1. E outro número Z2, que é ρ2 cosseno de θ1 mais I seno de θ2. Agora eu vou multiplicá-los. Z1 por Z2. Então isso aqui me resulta em ρ1 vezes ρ2. Agora o produto deste termo entre parênteses, que é cosseno de θ1 mais I seno de θ1 vezes cosseno, opa, aqui não é 1, aqui é 2, cosseno de θ2 mais I seno de θ2, e o resultado é ρ1, ρ2 vezes. Então aqui nós temos cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2. Vamos escrever primeiro a parte real, né? Então agora eu tenho I seno de θ1 vezes I seno de θ2. Como I ao quadrado é igual a menos 1, eu tenho aqui menos seno de θ1 vezes seno de θ2. Mais, agora a parte imaginária. I vezes, eu vou escrever isso aqui numa linha separada. Então aqui é mais I vezes seno de θ1 cosseno de θ2, certo? Agora eu vou fazer cosseno de θ1 vezes I seno de θ2. Então, cosseno de θ1 vezes seno de θ2. Este aqui é o resultado da multiplicação. Agora nós notemos o seguinte: se nós olharmos numa tabela de fórmulas trigonométricas, nós notamos que este resultado que está aqui, este termo, é exatamente cosseno de θ1 mais θ2. E este outro termo que está aqui embaixo, seno de θ1 cosseno de θ2 mais cosseno de θ1 seno de θ2 é, se nós olharmos numa tabela de fórmulas trigonométricas, isso aqui é seno de θ1 mais θ2. Ou seja, Z1 vezes Z2 é ρ1 vezes ρ2 vezes cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2, que é um resultado extremamente interessante. Nós, para multiplicarmos dois números reais, simplesmente multiplicamos os módulos e somamos os argumentos. Este resultado tem algumas consequências bastante interessantes. Por exemplo, se eu tenho o número Z, que na forma polar é ρ vezes cosseno de θ mais I seno de θ, então Z na N pode ser calculado usando esta fórmula recursivamente. Ou seja,
isso aqui é simplesmente ρ elevado a n vezes cosseno de nθ mais I vezes seno de nθ. Quando ρ é igual a 1, nós temos em particular z elevado a n, que é cosseno de θ mais I seno de θ elevado a n, igual a cosseno de nθ mais I seno de nθ. Esta é a chamada fórmula de Moivre. Uma utilidade desta fórmula é, por exemplo, determinar identidades trigonométricas de maneira puramente algébrica. Então, por exemplo, basta substituir o n por um inteiro, digamos n igual a 5. Então, nós temos aqui cosseno de θ mais I seno de θ na quinta é igual a cosseno de 5 θ mais I seno de 5θ. Se nós desenvolvermos o lado esquerdo e depois igualarmos a parte real deste lado esquerdo com a parte real do lado direito e a parte imaginária deste lado com essa parte imaginária, nós vamos obter relações entre cosseno de 5θ e cosseno e seno, e também seno de 5θ e cosseno e seno. Vamos ver como isso aqui funciona. Desenvolvendo o lado esquerdo, nós temos a seguinte parte real. Cosseno na quinta de θ menos 10 cosseno ao cubo de θ seno ao quadrado de θ mais 5 cosseno de θ seno na quarta de θ. Agora a parte imaginária é 5 cosseno na quarta de θ vezes seno de θ menos 10 cosseno ao quadrado de θ vezes seno ao cubo de θ mais seno na quinta de θ. Bom, isso aqui tem que ser igual a cosseno de 5θ mais I seno de 5θ. Ou seja, cosseno de 5θ deve ser igual a toda esta parte real que está aqui. Ou seja, nós obtemos as identidades trigonométricas. É claro que estas identidades aqui são também obtidas usando trigonometria usual, mas de uma maneira muito mais complicada. Um fato interessante é que a fórmula de Moivre vale não somente para n inteiro positivo, mas para negativos também.
Para ilustrar esse fato, vamos calcular a inversa de um número complexo na forma polar. Então vamos supor que z tem esta forma e nós queremos calcular a inversa, ou seja, 1 sobre z. Bom, nós já sabemos como proceder. Então 1 sobre z pode ser escrito como z complexo conjugado dividido por z vezes z complexo conjugado. Nós simplesmente multiplicamos z barra no numerador e denominador. Então nós obtemos aqui ρ vezes cosseno de θ menos i seno de θ dividido por... Isso aqui nada mais é do que o módulo ao quadrado deste número, e nós sabemos que o módulo é ρ, então aqui nós temos ρ ao quadrado. Então nós temos o seguinte: 1 sobre ρ vezes... Eu vou escrever agora cosseno de θ da seguinte maneira. Vou usar o fato de que cosseno é uma função par. Então isso aqui é cosseno de menos θ. O seno é uma função ímpar, então eu vou escrever isso aqui como i seno de menos θ. Ou seja, cosseno de θ mais i seno de θ na menos 1 é igual a cosseno de menos θ mais i seno de menos θ. Né? Basta fazer ρ igual a 1. Então essa fórmula de Moivre para n igual a menos 1. Certamente ela pode ser generalizada para qualquer n negativo. Nós podemos, com este resultado, por exemplo, obter uma fórmula polar para a divisão de números complexos. Se z1 e z2 são dados por estas expressões, então z1 dividido por z2 é igual a ρ1 sobre ρ2 vezes cosseno de θ1 menos θ2 mais i vezes seno de θ1 menos θ2.